Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação em Novas Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber, essas alturas do campeonato, toda semana eu trago alguém legal, bacana, divertido, interessante para conversar sobre educação, sobre tecnologia ou sobre qualquer um dos assuntos que está nesse bololô aí. E hoje estamos aqui com o Robson Villalba. E aí, cara? Tudo suci, bicho? Tudo sus, um prazer estar aqui contigo, é uma felicidade, a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos, mas é sempre bom te encontrar. Bater um papo, né, e conversar, e né, debater e tal. Temos na plateia a sua filha que está ali, olha só que beleza. Exatamente. Está dando um tchau, mas ninguém está vendo e tá tudo bem? Ela veio fazer um acompanhamento aqui, ela faz Claro. tipo um personal style, assim, para ver se a Para ver se você postura... tá bem, né? Sim, exatamente. Ela já tá acompanhando os passos do pai para que ele não fale nenhuma besteira e tal. Ela já sabe já o que não fazer, O que não fazer, vendo meus claro. exemplos. Então, assim, toda vez que a pessoa senta aqui, assim, uma coisa que eu tenho muito cuidado é porque, assim, eu dou aula no doutorado, a maioria das pessoas que sentam aí são professoras e tal. E parece para os nossos alunos que a gente meio que nasceu pronto, saca? Que um dia eu acordei, pá, sou pós-doutor, dou aula no doutorado. E não, né? Eu passei um monte de perrengue, eu tive um monte de percalços, um monte de problemas, um monte de dificuldades, né? Ao longo do percalço. E daí eu tô na frente de um cara que, pô, é um desenhista consagrado, que ganhou prêmio, que faz trabalho pra Europa, que trabalha com animação, mas, pô, você não começou do zero, né, cara? Então, primeiro dá suas credenciais, depois como é que você começou tudo isso, lá do ensino médio até chegar aqui. É legal, boa pergunta, assim, e até interessante também olhar sobre perspectiva também, porque assim, acho que a gente já está chegando numa época da maturidade, assim, Maturidade, né? Bom termo esse pra velhice, né? Exatamente, notas pelo meus cabelos maduros. Sim, os meus também são tão maduros que eles caíram, não é mesmo? Exatamente. E é interessante quando a gente olha em perspectiva, assim, porque realmente quando a gente é muito novo, é engraçado isso. A gente acha que a coisa tem que... Primeiro que a gente sente uma obrigação de que a coisa tem que acontecer imediatamente. Isso. Pra ontem. Exatamente. Que se ela não está acontecendo, tem alguma coisa muito errada nisso, assim, sabe? E realmente essa perspectiva de que aconteceu instantaneamente para todo mundo, assim, sabe? Bom, sobre as minhas credenciais, assim... Acho que eu vou dividir um pouco essa história. Vou contar a minha história que vai acompanhar as minhas credenciais, Isso, porque tudo vai fazer um pouco de sentido. Bom, eu desenho desde criança, como todo mundo, assim, tenho essa experiência e sempre gostei muito de desenhar e era o que eu gostaria de fazer da vida, assim, sabe? Sim. Então, de uma forma ou de outra, eu sempre tentei lidar com isso, assim. E muito novo, eu estava com 18 anos, eu consegui um trabalho... 8 ou 18? 18, desculpa. Ah, tá, 18. Estava com 18 anos, eu consegui um trabalho num jornal. A minha família, nós somos do Mato Grosso, uma cidade chamada Rondonópolis. E eu consegui esse trabalho nesse jornal, chama A Tribuna. O jornal ainda está em atividade até hoje, apesar do fim do impresso, assim. Uhum. E eu fazia charge, e até quando eu fiz uns desenhos, assim, levei lá, e eles falaram assim, não... E até tinha uma coisa que é interessante, assim, que é... Havia um outro jornal que tinha um chargista, que é até um amigo meu, o Márcio Doca, que é um cara extremamente talentoso, assim. E por conta desse jornal ter esse chargista que a Tribuna... Teve que ter um teve também. que ter um também, exatamente. E não tinha muitos chargistas em Rondonópolis, Mato Grosso, claro, no final dos anos 90. E aí eu me prontifiquei e entrei, só que eles falaram assim, cara, nem tem grana pra te pagar pra fazer isso, assim, mas se você fizer alguma coisa de diagramação também, a gente consegue te encaixar. Te dar uma grana aqui. Exatamente, isso. Aí eu falei, beleza, eu aprendo a diagramar e faço as charts e tudo mais. E foi aí, só que nessa época eu sentia que eu não tinha ainda muito tino, assim, não tinha muito... a expertise de entender o cenário político, sabe? Eu queria fazer as coisas engraçadas, mas eu também queria entender, assim, para, claro, né? Claro. E eu até agora com a recente morte do Luiz Fernando Veríssimo, eu lembro que eu lia bastante as colunas dele, via as tirinhas, eram umas coisas que me inspiravam. E eu me lembro que, assim, eu peguei um guia Abril, guia universitário, acho que até um tempo atrás ainda existia.
que fala sobre cursos, sim. guiazinho na banca, assim, na época que as pessoas compravam coisas impressas em bancas de jornais. E procurei alguma coisa que tivesse relação a ciências políticas. E descobri que havia um curso chamado Ciências Sociais, e que esse curso ele compreendia ciências políticas, sociologia e antropologia. Isso. E aí eu peguei e falei, vou fazer esse negócio aqui. E aí uma série de coincidências me levou a vir fazer em Londrina. Aí fiz o curso de Ciências Sociais, porque eu queria ter esse conhecimento, esse entendimento, né, uma espécie de leitura da sociedade, e com um pouco mais de credencial, assim. Mas ainda assim eu achava que eu não tinha... E aí, em Londrina, eu fiz o UEL, né, Universidade Estadual de Londrina, e aí assim, na UEL tinha um negócio que era o seguinte, você tinha uma carteirinha, tinha a carteirinha de estudante, mas tinha uma outra carteirinha que era de servidor voluntário. Olha. Que se você... Na época, assim, na época era tipo assim, sei lá, R$1,50 o RU, né, para o restaurante universitário. Se você fosse servidor voluntário, era 75 centavos. Sim. E eu vivia tentando ser servidor voluntário. A forma mais fácil era trabalhar na biblioteca pública, na biblioteca da universidade, de repositor de livro. Assim. Já fiz isso. É. Meu primeiro estágio... Meu primeiro não, mas meu segundo estágio na Universidade Federal do Paraná era isso. Era trabalhar na biblioteca. Só que eu era o cara que pegava as malas e colocava no escaninho. Só isso. Eu pegava a mala, dava sei lá, um bilhetinho. Não era tinha uma época que era um bilhete, depois eram umas tabuinhas de madeira e tal. Aqui, você fez aqui? Na Universidade Federal daqui, do Paraná. Ali na Santos Andrade. Daí a pessoa me dava a mochila dela, eu guardava. Sim. E dava... Esse era o meu trabalho. Sim. Já trabalhei na biblioteca. Ou seja, eu guardava as balas das pessoas. Sim. Não, e aí, só que aconteceu uma coisa que era o seguinte, eles priorizavam, na época tinha o curso que era de biblioteconomia, que acho que até mudou o nome. Sim, ciência da informação. E aí eles priorizavam alunos da biblioteconomia. Sim. E aí cara, nossa, eu queria muito, assim, para poder economizar, né, falando do rala, de tentar a vida, assim. Claro. E aí eu vi um jornal Notícia UEL e vi que tinha uma charge lá no Notícia UEL. E era uma charge que provavelmente alguém colocou ali, que pegou na internet. Porque eu conheci o chargista. Já tinha internet. Já. Tá. Na minha época não existia internet. Não, Sério? Não, assim, tinha internet, mas ainda, por exemplo, eu não tinha computador ainda nessa época. Assim, eu lembro que eu ia até a universidade para usar o computador. Mas eu conheci aquele artista. Uhum. E aí, por conhecer aquele artista, eu falei assim, esse cara aqui é de fora, não é daqui. Vou oferecer para fazer esse serviço lá dentro, né? Aí fui lá na redação do Notícia UEL, num lugar bem pequenininho, assim. Aí falei, sou chargista. Eu tinha montado um portfólio das coisas que eu já tinha feito, levei. E aí, posso fazer? Os caras falaram, não tem grana, eu vou te pagar. Não, mas eu só quero a carteirinha. Aí eu falei, você arruma uma carteirinha pra mim? Eles falaram assim, não, a gente arruma. E aí, uma vez por semana eu ia lá, fazia uma ilustração. E lá eu conheci poxa, até me fugiu o nome, até Marcos, alguma coisa, eu não me lembro agora. E ele me apresentou para um outro jornal de Londrina, que é o jornal Folha Norte. E aí eu passei também a fazer charge pro Folha Norte, assim, sabe? Mas daí já recebendo alguma coisa. Aí já recebendo, aí já como contratado, tudo, assim. O que me ajudou na universidade, me ajudou nesse tempo. E fazendo o curso de Ciências Sociais. Mas eu nunca me achei talentoso com a charge, assim, sabe? A charge, ela tem uma coisa de síntese, deve ser a coisa mais difícil do mundo pra fazer. Exatamente. Cara. E hoje em dia, então, assim, cara, os caras que resistem, como o Bennett, daqui de Curitiba, eu acho... Ou o Lore, né? Os caras geniais, exatamente, porque a gente vive numa época de memes, né? Assim, só pra fazer um comparativo com hoje em dia. E meme é uma coisa super instantânea, assim, acabou de acontecer uma coisa, já tem um meme pronto, né? A charge ainda você levava 24 horas, ela levava mais 24 horas para circular, então tinha um tempo, assim. Então... E tem uma coisa que é o seguinte, você tem que sintetizar uma imagem e o seu espectador ele tem que reconhecer ela e já achar graça instantaneamente, sabe? E ainda tem que ser crítica. Exatamente. Não é uma graça do bobo. Isso. É a graça do crítico, né? E também, assim, a gente estava num momento ali, que era um momento de retomada da democracia, né? Até esquisito falar isso nos dias de hoje. Mas, assim, a gente estava nesse momento, então é o seguinte, a gente tinha saído de uma espécie de censura, a gente tinha saído de uma censura que era uma censura do Estado e passou para uma censura que era uma censura da redação, assim, sabe? Uhum. Então, assim, das experiências que eu tive ao longo
no meu trabalho em jornal, tinha uma coisa meio assim, ó, hoje pode falar de fulano, hoje já não pode falar de fulano, assim, sabe? Que era a redação do editor-chefe. A censura do editor-chefe e do dono do jornal, assim. E aí, bom, tendo isso em vista, e eu sempre gostei de quadrinhos, e aí eu tendo já uma graninha, assim, dentro da universidade para poder ir, e aí saindo de Rondonópolis, estando em Londrina, onde tinha livrarias maiores. Você foi sozinho para Londrina? Cara, é até uma coisa louca, assim, porque nós combinamos 3 amigos. Os caras falaram assim, cara, vamos morar junto. Eram 3 amigos que a gente saía direto, assim. Vamos morar junto em Londrina, a gente faz faculdade, tudo lá, vai para lá. E aí a gente montou uma república lá, vai ser legal pra caramba. Eu falei, vambora. Vi que tinha o curso de Ciências Sociais lá. E aí, um prestou psicologia, o outro desistiu porque arrumou uma namoradinha. E eu fui junto com o cara. O outro cara não passou, o que prestou psicologia, passou só eu, fui sozinho. Mas eu conheci muitos amigos muito legais, assim, sabe? Tem uma turma que a gente se fala todos os dias, assim. Sim. E até assim, também tem a ver com essa coisa da rota da vida. Um desses caras que eu morava com ele, que é um grande amigo meu, chama Glauco Garcia. Ele é um ator brilhante, assim, sabe? E por conta do Glauco, o Glauco fazia parte de uma companhia de teatro, que era o Teatro do Oprimido, lá de Londrina, Casa do Teatro do Oprimido. E eu fazia os cartazes para a Casa do Teatro do Oprimido. Legal. E então tinha que fazer por conta desse trabalho de diagramador, então fazia também tipo umas revistas que tinha, assim, sabe, deles. Então eu ficava nesse flerte com designer, sabe, com ilustração. E falando sobre o acesso a livrarias melhores, né, que tinha em Londrina, que não tinha em Rondonópolis, eu descobri que tinha um cara que chamava Joey Sacco, que fazia jornalismo em quadrinho. Eu falei, cara, olha que legal isso. E até interessante, porque o livro que eu peguei dele para ler, na verdade, foi um livro chamado O Derrotista. Sim. Que é um livro biográfico, né? E também você vê todos os perrenhos dele, assim, para chegar lá. Exatamente, fazer a universidade, a mesma coisa, assim. Eu me identifiquei muito com aquilo, assim, sabe? Eu falei assim, pô, tá aqui um negócio que dá para juntar o desenho e dá para juntar um pouco dessas técnicas das ciências sociais, como entrevista, como também uma interpretação, exatamente, assim. E que não precisa ser tão sintético que nem a charge. Que nem a charge, exatamente. Fiquei com isso na cabeça, assim, segui com o curso das ciências sociais. Depois eu vim acabou a faculdade, vim para Curitiba. O curso das ciências sociais também me possibilitou. Trabalhei um tempo numa ONG, depois eu acabei fazendo um mestrado em sociologia. E nessa época do mestrado pintou uma vaga na Gazeta. Mas você fez mestrado aqui em Curitiba? Já fiz aqui na UFPR, já na Federal. Quem que te orientou lá? Oswaldo Heller. E o Oswaldo, ele tem uma pesquisa sobre os movimentos camponeses do norte do Paraná, assim, sabe? Era mais voltado nessa área. E aí eu entrei na Gazeta e a Gazeta... Na Gazeta do Povo, né? Porque a Gazeta do Povo, exatamente, isso. Engraçado falar esse nome, mas é isso mesmo. E aí, foi uma época assim, de muito aprendizado, sabe? Sim. E de experiências maravilhosas, assim. E lá dentro, aí assim, já fiz agora um pequeno salto mortal na história, mas lá dentro, em 2013, estava rolando as manifestações de 2013, e eu vendo muita gente fazendo as coisas, assim, cara, e eu lembro de ver uma menina se filmando, assim, era uma coisa bem interessante, assim, né, cara? Porque todo mundo estava olhando para aquilo, todo mundo vivendo aquilo, assim. E a menina falava assim, ela com uma luva de boxe na rua, com uma capa de chuva, porque Curitiba estava chovendo, e ela se filmando e falava assim, eu não preciso de universidades públicas, mas eu estou aqui pelas universidades públicas e não sei o quê. E aquilo me chamou muita atenção, assim, cara. Eu falei, pô, eu também devia estar contando alguma coisa sobre o que está acontecendo. Só que ao invés de me filmar, por que eu não faço esse quadrinhos? Claro. E vendi a pauta para a Gazeta. Falei, cara, eu posso fazer a minha experiência de acompanhar as manifestações aqui em Curitiba em quadrinhos? E na época o Marcos, que era nossa, me fugiu o segundo nome dele agora. Que era o meu editor-chefe, falou assim, cara, vai lá, faz. Se ficar bom, a gente publica. Exatamente. Isso. Na real, cara, nem rolou essa hipótese, assim, sabe? Não rolou um, tipo, sim, faz e não faz. Assim, cara, vai e faz. Eu lembro que
que a gente falou numa segunda e na terça ele falou assim, e aí, já tá fazendo? Eu falei, caraca, é de verdade mesmo, assim, sabe? E aí falou e falou, tá bom. E você nem deu bola. Exatamente, eu achei que era meio conversinha, assim, sabe? Ele falou, não, cara, já provei. Até porque é o seguinte, né? O impresso, ele tinha uma característica que era assim, você reservava páginas, né, cara? Então aquilo ia pra gráfica, tinha uma série de coisas que já tinham que ser pré-definidas para que aquilo saísse. Então não dá para você falar assim, cara, vou aparecer amanhã com 4 páginas aqui e você não aparecer com nada, sabe? Você tem que aparecer, porra, aquele negócio vai comprometer todo na publicação. E aí eu fiz esses quadrinhos e os quadrinhos tiveram uma repercussão super positiva, assim, sabe? Foi uma coisa, novidade, pô, quadrinhos dentro da Gazeta e não sei o quê. Quadrinhos de reportagem, Isso, né? exatamente. Como nesse formato de reportagem, né? tirinhas, né? Tinha umas tirinhas, assim, mas não tinha o quadrinho reportagem. Porque foram 4 páginas inteiras de standard de quadrinhos. A primeira vez foi 4 páginas? A primeira vez, exatamente. Caramba. E aí, aí, por conta disso, no ano seguinte, 2014, teve a memória dos 50 anos do golpe, né? O de 64. E eles falaram assim, ó, a gente vai fazer um especial, e nesse especial vai ter uma página com publicações normais, né, assim, formatos convencionais, fotografia, texto e tudo mais, e a outra página vai ser em quadrinhos. E é você quem vai fazer! Exatamente. E aí a gente teve uma reunião de pauta, todo mundo conversando. Na época, um dos caras com quem eu trabalhava lá, Marcos Tavares, só para ser justo com o Marcos, e um dos caras que trabalhava com a gente, que era o Rogério Galindo. E aí o Galindo falou assim, pô, vamos cobrir só o Paraná. Porque vai estar o Brasil inteiro falando sobre 50 anos do golpe militar, do golpe civil militar, e a gente vai falar a mesma coisa que todo mundo vai falar, assim, né, cara? Aí o editor-chefe, a editora-chefe da época falou assim, não, a gente tem que falar do Brasil, porque a gente tem uma postura editorial de ser um jornal nacional, né, tudo. E aí Só que eu peguei aquele gancho, eu falei assim, não, então vou fazer o seguinte, as partes... De quadrinhos eu vou fazer sobre o Paraná. E eu achei que era um gancho legal por algumas razões, assim. Entre elas era o fato de que o Paraná ele não entra nesse cenário, assim. Eu sempre costumo brincar que a ditadura militar, o jeito de a gente olhar para a ditadura militar é olhar assim, é uma briga entre pessoas vestidas de militares e brancos universitários jovens. Então, assim, basicamente isso é ditadura militar, assim, sabe? Só que é muito mais do que isso, assim, né? E aí eu pensei assim, poxa, se eu olhar para o Paraná, talvez eu veja outras histórias que fujam um pouco desse estereótipo Rio-São Paulo. E também, por fugir do estereótipo, eu consigo contar essas histórias que elas escapem a censura do jornal, assim, sabe? Claro. E aí foi o que aconteceu. Assim, eu fui atrás, fui conversando com pessoas, aí eu fui entrevistar historiadores, fui entrevistar pessoas que viveram a época. E aí eu fiz um apanhado de histórias. Então tem a história de um militar, tem história da... Aí eu consegui também um relatório, que na época estava sendo produzido ainda, o relatório... agora me fugiu. Que foi quando eles revisitaram documentos e tudo mais. E aí descobri sobre o que aconteceu quando foi instalada a Itaipu, né? Aí envolve uma temática que é indígena. E aí eu descobri uma história também que aconteceu no norte do Paraná, que é uma operação que aconteceu aqui, que é a Operação Marumbi, que envolvia, na época, pessoas ligadas pessoas que pertenciam ao PMDB. Então, assim, perseguindo o PMDB, assim, sabe? Então, todas essas histórias eram histórias meio tangenciais, assim. Que não estavam no Rio e em São Paulo. Exatamente, não eram jovens universitários, não libertários. Nos filmes. Exatamente, longe desse estereótipo. E essas histórias foram publicadas e aí depois elas foram agraciadas com o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo e direitos humanos. E aí depois virou o livro, né, que é o Notas de um Tempo Silenciado. Cadê a câmera? Ali, ó. Que daí virou esse livro aqui, ó. Vamos passar pra cá. Opa, eu bati aqui no... Que é o livro que tem um monte de histórias curtas, né? Exatamente, são notas, né? Então, assim, são pequenas como se fossem as notinhas. Na época também eu estava influenciado pelo mais uma vez, né, pelo Joe Sacco. E tem o Notas sobre Gaza, se eu não me engano. Sim. E se eu não me engano, na apresentação do livro, ele fala assim, olha, eu peguei uma história, que essa história é como se ela fosse a nota de um dos livros que falam sobre Gaza. E eu vou explorar essa história, mas é uma baita história, né, assim. Mas eu achei muito interessante essa ideia de, pô, tem algumas histórias que são notas, assim, né, cara?
E aí eu precisava de um título também. E daí Notas de um Tempo Silenciado é legal. Ah, e tem até aqui, né, Isso. como é que é? O selinho do prêmio Vladimir Herzog. Exatamente. E aí eu peguei e acrescentei algumas outras histórias lá. Vai falando aí enquanto a gente... Tá, legal. Enquanto eu mostro aqui só o... Acrescentei mais algumas histórias. E aí dessas mais algumas histórias virou o livro e tudo mais. O livro teve uma repercussão, ainda tem uma repercussão super positiva. Depois ele tem um texto, tem texto no final e aí tal, os textos contam como... Porque é o seguinte, assim, né? Eu também tinha uma coisa que era uma característica, vamos dizer assim, da ciência, né? Aham. Que é a ideia de dizer o seguinte, assim, bom, beleza, por que isso aqui é jornalismo, né? Por que isso aqui tem algum critério... O que faz disso aqui ter algum critério de realidade se isso aqui é um desenho, assim, sabe? E uma coisa que eu queria fazer... Até porque eu também tinha uma coisa que era o seguinte. Eu tinha comigo que, assim... que eu queria que os outros jornalistas e as outras pessoas olhassem para aquele trabalho e também não dissessem assim, isso aqui só foi publicado porque você sabe desenhar. Porque se você fizesse isso aqui em texto, isso aqui nunca seria publicado, sabe? Aham. E aí eu falei, não, eu quero que tenha substância também, assim. Então, eu queria registrar, também que tivesse o registro de como foi o processo de apuração, sabe? Então, no livro tem a história inteira. E daí tipo um diário de bordo. Né? Exatamente, assim, que é como se fosse uma espécie de metodologia, assim, sabe? Uhum. Aí ali eu apresento a metodologia e aí eu faço uma coisa que é assim, bom, tá aqui os fatos, tá aqui como eu cheguei a esses fatos. Se você quiser questionar esses fatos, você tem que questionar as minhas fontes. E estão aqui. Estão aqui, exatamente. E se você chegar a um outro resultado, Tudo estamos produzindo conhecimento. Exatamente. E o conhecimento é assim que é feito, né? Não é uma verdade absoluta que nunca pode ser questionado. E aí, bom, aí nasceu esse livro. Depois eu fui fazer... Queria fazer um outro livro. Na época eu estava pensando um pouco na questão da operação de paz do Brasil no Haiti. Comecei a levantar algumas pesquisas sobre isso. Só que a gente está falando, na verdade, de 2015. Veio o processo de impeachment de 2016. E aquele assunto... Boa. Quem era adulto Sim. naquela época sabe que foi um assunto que domou todo mundo. A gente fez debate no curso de Direito, foi muito legal. Sim. Pessoas contra e a favor, sabe? Colocar todo mundo para conversar, sem brigar. Sim, de maneira civilizada. Isso, que era uma coisa muito importante, né? Na época. Tipo, olha, a gente pode divergir Sim. e pode conversar. Exatamente. Né? Que foi o que a gente fez no curso de Direito, foi bem bacana na época. E é uma coisa até que a gente precisa voltar a exercer, né? Exatamente. Tem que retomar assim. isso. E tem um exercício muito bom nisso, que é você poder checar o seu ponto de vista, né? Porque pode ser que você tá falando uma tremenda besteira, né, cara? Lógico. Aí vem alguém e fala assim, pô, isso aqui não é uma besteira. Você fala, ou você tá 90% certo, mas tem uns 10% que você fala, opa, peraí. Exatamente. Essa pessoa me apresentou uma coisa que eu não tava pensando. Isso, é verdade. Né? E a gente fica viciado na nossa perspectiva, né? E o vício também da nossa perspectiva acaba também fazendo que a gente veja só aquilo, assim. Isso. E tem outras portas de entrada. Bom, eu fui tomado pelo tema, publiquei na época algumas histórias dentro da Gazeta do Povo relacionadas ao tema. O tema do processo de impeachment, assim, de alguma forma ligado ao processo de impeachment. Na época eu publiquei na Gazeta, publiquei na Folha de São Paulo e publiquei no Diplomatique Le Monde reportagens em quadrinhos que eram correlatas ao tema também. Fiz mais uma série de entrevistas. Teve aqui em Curitiba o Circo da Democracia, que foi um evento que reuniu uma série de pessoas, assim, trouxe a Dilma Rousseff para cá. E era um evento que também emulava, assim, né, um outro evento que é o Circo da Democracia, que, se eu não me engano, aconteceu em 89, na abertura da democracia. Assim. E essa história virou o outro livro, que é esse aqui, o Grande Acordo Nacional. Mostrar para a câmera ali, né? E vamos lá. Aí, ó, esse livro que tá batendo um certo do é verdade, né? Por causa do verde. Do verde do chroma key, mas deixa eu mostrar aqui mais ou menos como que funciona. Enquanto isso, se quiser falar aí... E esse livro ele tem o seguinte, assim, diferente do primeiro livro, em que a parte que
que explica como eu fiz a apuração, tá no final do livro, nesse livro tá ao longo do livro, né? Aham. Então, assim, vai mostrando como eu tô indo atrás dessas pessoas. Bem parecido com com o quem... Joe Sacco, né? Nesse Exatamente, assim, e o Joe Sacco, eu lembro que na época eu estava estudando, como é que é aquele cara que pesquisa como fazer quadrinho, o Scott Scott McCloud? Exatamente. E o Scott McCloud, ele tem uma coisa que é o seguinte, de como você desfigurar o rosto para a pessoa poder se identificar naquele personagem, Isso. assim. Quanto mais simples, mais identificável. Isso, exatamente. Porque não virar fotonovela, tem uma coisa meio assim. Então, assim, os momentos em que no livro, não sei se foi ele que viu, não sei, por coincidência assim me veio isso. Eu vi em algum lugar, na verdade, falar que o Joe Sacco não tem o olho, né, no personagem. Assim, quando ele aparece o óculos, mas o óculos é branquinho, assim, exatamente. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. E aí tem essa metalinguagem. E aí eu falei assim, pô, como que eu vou criar uma metalinguagem? Então, quando eu apareço, é como se uma câmera estivesse aqui. Então, a maior parte eu tô assim, meio que de costas, tá, assim. careca aparecendo. Exatamente. Na época eu não era tão careca ainda, como fake news ali, um cabelinho ali, mas eu tô assim, né, cara? E a ideia era como se você estivesse me acompanhando. Uhum. Enquanto eu tô indo, você tá vindo Tem junto, uma câmera assim. atrás Exatamente. e você é o repórter que tá na frente Isso, bem isso. Só que não para a câmera, para a cena, assim, sabe? Então estamos os dois para a cena, assim. Bom, foi um processo extremamente difícil de fazer, porque tava todo mundo mergulhado no assunto, assim, sabe? Muito quente, né? Muito quente e muito confuso, né? Tinha até aquela brincadeira, se você não tá entendendo nada é porque você não tá prestando atenção, porque se você acha que você tá entendendo alguma coisa é que você não tá prestando atenção direito, né? Porque se tivesse prestando eu que era atenção... professor eu era professor de... Como é que era a disciplina? Era não sei o que do Estado, que era para explicar como é que o Estado funciona. Como é que o Estado funciona e o Brasil caindo, assim, você fala, tá, então vamos lá. Para os alunos foi riquíssimo, né? Imagina, você está tendo aula de autonomia do Estado e tudo aquilo rolando, né? Exatamente. Foi bem legal. Mas assim, a aula que eu tinha preparado, nossa. Eu me lembro, por exemplo, até falar nisso, assim, eu me lembro que uma das entrevistadas, ela não aparece no livro, mas é uma das coisas que deu substância, assim, né? Embasamento para o livro. É uma professora do direito aqui, esqueci o nome dela. E que ela tava falando assim, ela estava me falando naquela época, assim, ó, está surgindo um estudo que é um estudo de judiciocracia, em que em alguns países do mundo o judiciário está assumindo a forma de poder. E naquela época a gente estava vendo o processo que ainda era o processo da Lava Jato, e como o processo da Lava Jato e a atuação do judiciário estava, de certa forma, modelando o rumo da política, assim, né? Na época, a esquerda era crítica à forma como isso estava acontecendo. Hoje em dia, a gente já... O oposto. O oposto, exatamente. A direita é crítica, né? Até por ironia do acaso, o mesmo ministro do Supremo que adotou uma postura naquela época, agora é exatamente o contrário, né? A história tem essas curiosidades. Mas eu lembro que era uma coisa super recente. Assim, eu nunca tinha ouvido falar o termo judiciocracia. Assim, sabe foi o que ela falou. E aí, a judiciocracia. E aquilo foi super interessante, na verdade, assim. E parece que também esse estudo já ficou muito mais complexo ao longo desse últimos tempo. 10 anos. Exatamente. Concluindo isso, assim, me veio a oportunidade... Aí já, assim... Um dos caras que eu trabalhei lá atrás, no grupo de teatro, que era um pesquisador, ele era professor na comunicação e na época ele pesquisava o Teatro Galpão, se eu não me engano. Uhum. E ele visitou a Casa do Teatro do Oprimido, a gente se conheceu, trocamos algumas ideias ali, era um cara super bacana, Roberto de la Santa. E aí tínhamos pontos de vista em comum, assim, e depois a vida nos separou, tínhamos só um contato virtual. E durante a pandemia, o Roberto me convidou, porque ele havia encontrado o amor da vida dele. Uhum. E ela era uma historiadora portuguesa e uma das maiores especialistas na Revolução dos Cravos. E o Roberto achou que seria interessante nos colocar junto no mesmo projeto. E aí nasceu o Utopia. Esse último livro que aliás, você estava até meio que lançando, né? Ele é do ano passado? Do ano passado. O ano passado fez 50 anos da... Deixa eu abrir aqui, porque esse também é meio verde, daí... Opa! Eu abri bem na página, esqueci só o José. Que é o personagem principal do livro. Assim, a gente acompanha a história do José.
A palavra, José. Muito bom. E aí a Revolução dos Cravos já é uma, assim, diferente dos outros livros, é uma experiência de mudança política, mas é uma experiência super positiva, assim, no sentido de que havia naquele momento um sonho, assim, uma ideia de que era possível coletivizar algumas experiências, era possível pegar, se apropriar de casas que não estavam sendo ocupadas e transformar elas em creches, em rádios, em locais para ensaio de teatro. Assim, houve ali uma experiência de sonhar, entendeu? Que durou de abril de 74 a novembro de 75, assim. E é uma coisa assim que também, assim, levou um monte de gente para Portugal. Então foi daqui do Brasil, foi o Chico Buarque, foi o cineasta, o Glauber Rocha, da Europa, assim. O Portugal nesse momento virou um centro, vamos dizer assim, da intelectualidade, porque assim havia naquele momento a discussão da Guerra Fria, havia uma discussão de que, poxa, só existe um tipo de experiência de gestão, assim, ou pode haver uma outra experiência. Sim. E em Portugal estava vendo uma outra experiência. Assim, falou, pô, então vamos dar uma olhada. Então você está num país que pertence à Europa, né? Isso muda todo o cenário. E com todo mundo ali avizinhando, né? Porque assim, ao mesmo tempo que estava rolando isso, há pouco tinha rolado mais de 68, tinha rolado Primavera de Praga. Primavera de Praga, exatamente. Estava rolando a Revolução Cultural nos Estados Unidos, né? Contra o Vietnã. Exatamente. Martin Luther King e tal. Então, assim, o que eu acho que o livro simboliza muito, no fim das contas, é que a Revolução dos Cravos ela acaba sendo uma espécie de síntese das múltiplas determinações, assim. Sim. E a história do José é meio que essa história dessa síntese. E o José meio que quase de uma maneira ingênua, ele vai vivendo todo esse fervor da sua época. Assim, e vai acreditando. E vai acreditando, né? e vai gostando. Na real, assim, acho que ele faz aquilo de uma maneira que assim como quem brinca mesmo, como quem experimenta, como quem acha que a vida pode ser daquele jeito. E isso é muito legal, assim, porque no fim das contas você vê assim, que eu acho que para mim o grande propósito do livro é assim, você vê que quando muitas pessoas sonham, quando muitas pessoas acreditam, as outras pessoas têm aonde se apoiar para poder sonhar, outras pessoas têm aonde se apoiar para poder criar e brincar de viver, assim, não só. A gente hoje passa por um momento que a gente fala mais em burnout, a gente fala, né? Então, assim, a gente não tem uma perspectiva de, é pra cá, é mais assim, pô, tô cansadíssimo, não aguento mais. Né? Exatamente. Tem jovens de 20, 22 anos cansadíssimos. Tem crianças, né, cara, assim, na escola, por exemplo, a minha filha tem 10 anos, na escola, após a pandemia, havia essa preocupação de como que as crianças reagiriam a isso, inclusive por conta de estresse e uma série de outras coisas. No momento que a gente vive hoje, parece que ficou mais distante uma coisa que aconteceu em 74, assim, né? A ideia de que não, é possível sonhar, é possível tentar imaginar ser diferente, sabe? E Utopia, acho que o livro tem esse resgate, falando, não, cara, não estamos tão longe disso, não dá para sonhar. Ainda que o final seja um pouco, né, do tipo, tá, mas acabou. Exatamente. Mas, bom, mas acabou. Sim, exatamente. Eu não sei, bom, isso vai abrir uma porta para uma série de outras discussões, assim, sobre, tipo, será que temos uma tendência a nos sentir satisfeitos? Será que temos sempre uma construção de algo, né? Uma coisa meio Matrix, assim, né? Sim. Vamos resetar e construir uma coisa de volta. Mas acho que, assim, para além disso, acho que a experiência, né? E o conjunto de experiências são importantes, eu acho. No fim das contas, quando você morrer, quando eu morrer, o que vai ficar é o que a gente fez, né? Sim. Então, assim, você pode ser um cara super gente boa, assim, cara. Assim, só quem te conheceu vai saber quem você é gente boa. Quem não te conheceu vai ter que ver alguma coisa que você fez, assim, o seu conjunto de experiências, assim. Eu acho que seu legado, né? O legado, né? O legado às vezes parece uma coisa, legado, assim, parece meio pesadão, assim, mas assim, acho que o seu registro, sabe? E eu acho que essas experiências aí, né, de todas essas que a gente descreveu, acho que são formas diferentes de registrar, sabe? Independente se isso... Pô, a gente pode falar que lá um ano depois acabou, mas o que virou Estados Unidos também, né, cara? A Revolução... Claro. Então, o que virou Praga e tudo mais. A gente pode chegar... A gente pode ser guiado para essa tendência de, não, tudo vai acabar, né? Assim, acho que, de certa forma, as coisas vão acabar, mas... Para além disso, acho que proporcionar experiências acho que é uma coisa super importante, sabe? Acho que é bacana. Cara, tem uma coisa que eu sempre fiquei
pensando, né? Porque você fez um livro sobre o Brasil no passado, um livro sobre o Brasil no presente, porque você estava lá fazendo, e um outro sobre uma outra terra da qual você não participou. Exatamente. Mas, nos 2 primeiros livros você fez tudo. Roteiro, desenho. No segundo você só desenhou. Como é que é se trabalhar com o roteiro de outra pessoa? Isso não deve ser muito fácil para alguém que tá acostumado com o controle total. De repente, não, faz o seguinte... Desenho que eu tô mandando aí. Ou não deve ser muito fácil, né? Cara, você sabe que, assim, a gente divide a autoria, mas é normal que se conclua que um desenhou e o outro fez o roteiro, assim. Mas a gente fez junto, assim, sabe? E eu acho que vamos dizer assim, o sucesso, vou dizer do livro, mas assim, o sucesso da empreita foi a gentileza da Raquel, assim, sabe? Acho que tem que falar o nome dela, isso, né? Raquel Varela, exatamente, Raquel com quem eu Varela. divido a autoria, que é uma historiadora portuguesa super famosa, assim. Porque é o seguinte, assim, a Raquel é o maior nome de Portugal sobre a pesquisa a respeito da Revolução dos Cravos. Sim. Então, assim, uma pessoa com esse pedigree, sabe? Assim, a Raquel, ela entre historiadores ali da área, assim, do entorno, todo mundo conhece ela. Assim, quando eu fui para lá, por causa do lançamento, as pessoas paravam ela na rua. Então, assim, uma pessoa dessa, ela, vamos dizer assim, das experiências que a gente conhece, ela pode ter uma predisposição de dizer assim, não, eu mandei, igual você falou, eu mandei fazer assim e vai ser assim. Se não for assim, você cai fora daqui que eu vou arrumar outro cara para fazer isso aqui. E a Raquel, assim, ela foi extremamente generosa, sabe? A gente fez as entrevistas, a gente entrevistou o José. Assim, não é exatamente... vocês dois? Nós dois entrevistamos. Eu achei que ela tinha feito toda a parte. Não. Olha só. E o José, assim, a história não é uma história real do José, mas muita coisa que tem aí aconteceu de fato com o José. E a parte histórica também é real, é fato, essa parte é completamente fato. O José é o fio condutor do leitor, exatamente, né? Que conduz a história, exatamente, é o nosso Ulisses, assim. Isso. E e ele E teve o Jorge, eu não lembro o segundo nome dele, que é o editor, o Jorge, cara, o Jorge, ele também foi fundamental, assim, porque, por exemplo, tem uma sequência ali, que é a sequência no momento em que há a Revolução dos Cravos, ali que pegam os cravos, o exército para e tudo mais, assim, o Jorge, ele checou se a sequência dos quadros obedecia à cronologia dos eventos, assim, hora por hora. Assim, ele falou, não, esse quadro tem que aparecer antes porque isso aconteceu depois disso aqui. Eu falei, nossa, Jorge, pelo amor de Deus. Eu falo que ele é o quinto Beatle desse... E ele... Mas assim, a Raquel foi extremamente generosa. Então assim, a gente estava entrevistando o José, aí a Raquel perguntava alguma coisa do tipo, no dia 1º de maio de 1960, sabe? Aquela coisa bem historiadora, assim. Mas o cara não vai lembrar, né? Então, assim. Mas ele falava assim, eu fui lá. Aí eu perguntava assim, beleza, mas você foi como? Você pegou um ônibus, você foi andando? Ah, eu fui de ônibus. E quando você entrou no ônibus, quem estava dentro do ônibus? Tava sozinho? Exatamente. Tinha muita gente, tava vazio. Como que foi isso, assim? Então, assim, a Raquel, ela vinha com essa grande história e eu queria saber os pequenininhos, assim, que sabe? É pra desenhar também, exatamente. Né? Porque ambientar, né? Porque, assim, tem a historiona, mas tem a sequência de quadros, né? Então, assim, eu preciso contar uma história visual de eventos que acontecem, né, quadro a quadro, assim. Então, por exemplo, a história dele, de que ele tinha que vigiar as pessoas dentro da escola lá que ele fica internado lá. Então é eu que fui assim, mas aí, o que você fazia lá? O que acontecia lá dentro? Eu falei assim, não, eu era cobrado porque o banheiro ficava na frente da minha porta. Então se alguém usasse o banheiro e fizesse barulho, eu tinha que denunciar aquela pessoa, assim. Mas eu não denunciava porque eu nunca fui goela, assim, sabe? Então, esse é um pequeno eventozinho que, no fim das contas, a própria Raquel, aí na entrevista junto, ela falou assim, olha, Robson, isso aqui fala muito sobre a época, isso, e sobre a coisa do, tipo, não, a gente tem que ser tratar com respeito, assim, sabe? Então, você vê também, assim, essa relação entre, vamos dizer assim, uma micro história e uma grande história. O Alan Moore, naquele curso dele lá, ele fala que se você não... Você pode inventar o que você quiser, pode ser em outro planeta, há 1000 anos no futuro, mas você tem que ter um mundo crível. E o mundo crível é feito de pequenas coisas, não grandes coisas. Que massa. Então, sei lá, o Senhor dos Anéis, por que ele é esse sucesso até hoje? Sim. Porque o cara vai lá, descreve um portal, e daí tem uma manchinha vermelha, não sei o quê. Isso faz
vai criando, né? Sim. Vai deixando crível a coisa. A suspensão da realidade, né? Se suspende, Isso. te mantém suspenso, né? Não, e tá legal você falar do Alan Moore, que eu tenho também um livro que foi até uma exposição que ele fez, aí fizeram um compilado de textos dele, e uma das coisas que ele fala é o seguinte, assim, a gente lê com as duas partes do cérebro, assim, sabe? Então, assim, uma parte ela mais sente e outra parte ela é mais racional. Uhum. E aí ele fala o seguinte, assim, inclusive dá para você contar duas histórias separadas. Então, assim, por exemplo, no Atman, tem uma cena que o cara tá falando sobre a performance de não sei quem. Tá na televisão, tá falando sobre a performance daquele cara lá, e tá tendo uma cena de amor, assim, na frente da televisão, assim. São duas histórias. Exatamente. E aí, e elas meio que, tipo, nossa, parece que é uma, parece que é a outra, assim. Então tem isso também no Utopia, sabe? De que tem uma historiona sendo contada e tem uma sequência de quadros contando outra história, assim, sabe? Até por isso, de alguma forma, tem isso e tem outras razões também. Eu também sugeri que fosse mais de... que o texto não tivesse balonamento, assim, sabe? Uhum. Fosse só o recordatório. Porque eu queria que esse texto contasse uma história e que os desenhos contassem uma outra, assim, sabe? Claro que correlacionados, Lógico, mas que lógico. você fosse vendo e aquilo fosse criando esse movimento. Mas, assim, sendo direto ao ponto, a Raquel foi muito generosa, assim, sabe? Então, assim, tinha momentos assim, eu falei assim, Raquel, agora a gente precisa contar um evento que aconteceu aqui. A gente montou um cronograma, assim, tem um nome para isso, esqueci o nome, uma escaleta. Uma escaleta. Uhum. E aí, assim, ó, vai acontecer isso. Quando a gente terminou a entrevista, tinha uma história com início, meio e fim. Ó, aquele nasce, porque começa realmente assim com ele pequenininho. Aquele é pequenininho, ele faz parte da Revolução e aqui acaba a Revolução. Aí eu falei assim, Raquel, agora aqui coloca os grandes eventos históricos. E aí vem também o fato dela ser uma grande conhecedora do assunto, porque ela vem e sabe exatamente... E sabe o pequenininho também, né? Sim, não, e sabe também o seguinte, o que é sequência. importante contar. Claro. Né? Porque, pô, assim, é muito fácil, e você como professor, você já deve ter se deparado com isso, de alunos se perderem no objeto, né? Não é de vez em quando. Todas as vezes. Isso eu falo pra eles. Ontem eu falei pra uma aluna e na segunda-feira eu falei pra outra aluna. Olha, você tem que tomar cuidado, senão você se perde. Tá? Sabe o teu objetivo? Tem que estar aqui. Exatamente. E eu acho que, por exemplo, a experiência e o domínio do assunto, que é o caso dela, fala, não, eu sei o que precisa. Calma. Precisa disso. Tem até um professor aqui, eu não lembro o nome, que é um professor da USP, é o Oswaldo, que foi um cara que fez parte do lançamento em São Paulo. E ele falou assim, poxa, eu conheço muito, já li muito a respeito da Revolução dos Cravos, mas eu nunca vi nada tão completo como esse livro, assim, no sentido de juntar tantos assuntos, assim, né? Isso é condensado ao mesmo tempo. Exatamente, né? Nesse sentido, assim. E eu acho que tem muito desse esforço de síntese, sabe? Que vem da charge lá. Olha, porra, isso aí eu não tinha pensado, que legal. Então, mas agora, vamos dizer assim, uma nova síntese, mas não num quadro, mas em sequências de quadros. Porque quadrinhos. a vida é uma síntese, né? Pelo menos a gente tenta, né? Sintetizar. Se você pensar o seu dia de ontem, você não tem como narrar ele inteiro. Exatamente. O dia inteiro. Não tem como narrar. Claro, não, os eventos são caóticos, né? Isso tem que sintetizar o tempo inteiro. A ideia de ontem é uma ilusão, né? Do tempo, né? Assim. Então, tinha momentos, assim, por exemplo, que a Raquel me mandava textos enormes, assim. Ó, Robson, agora vai entrar essa parte aqui, mandava um texto, sei lá, de 10 páginas. Aí eu falava assim, então, Raquel, pra aqui não dá isso aqui não. Recorta um parágrafo e me manda. Sintetiza tudo isso em um parágrafo. E ela mandava, cara. Ela falava, Robson, tá aqui. Sabe, mas é que ela entendeu o projeto, né? Sim. Não é um livro técnico. Exatamente. É um livro de outra ordem, né? Não que ele não seja estudado. Porque esse eu até não estudei, mas aquele outro da Teresa Urban, eu estudei. Tá. Quando eu estava no meu doutorado em 2011, eu cheguei a estudar ele. E é um quadrinho, e eu estudei ele pro meu... Tanto que, assim, eu não li ele, eu estudei. Sim. Sabe quando uma coisa diferente? Claro, eu não lembro da história. Diferente. Mas eu lembro assim, na página tal, mais ou menos acontece tal coisa. Mas eu não li do começo ao fim. Eu fui direto onde, né? Sim. Que dá pra você fazer isso aqui. Um estudante que está estudando a Revolução dos Cravos pode pegar isso aqui e falar, não, eu só quero saber o que acontece em setembro. Sim. E vai...
direto ao ponto. Já tem alguns artigos sendo publicados, sabe? Até eu fico feliz por isso, assim. Sobre Utopia, já tinha sobre o Notas, já tinha sobre o... Já, porque eu fui no Jornadas e já tinha. Do Utopia? Do Utopia. Ah, né? é? Caraca. Pode olhar lá no caderno de resumos do Nonas Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, que tem, porque eu olhei. É mesmo, cara? Porque eu vi. Mas eu não sabia. Eu sabia de um gringo, assim, mas não sabia Não, daqui. tem. E isso é muito legal. Isso também fala sobre uma coisa dos quadrinhos que eu adoro, que é o fato de que... Dessa circulação também, sabe? Sim. Assim, poxa, você, né, tem um cara extremamente competente que nem você que leu, e às vezes tem uma pessoa assim, que não tem assim, essa imersão pesquisadora, científica, e que lê E acha legal. Exatamente. Assim, tem também uma apreensão, assim. É difícil um objeto que tem essa coisa popular, assim, Sim, né, sim, nesse sim, sentido tão amplo. Talvez documentário, né? Tem Alguns, uns ou outros também, É. assim, né? Porque também tem uns que são mais cansativos, né? Eu penso mais na música, acho que a música, alguns também, né, cara? Talvez tenha essa Mas aí a circulação. música é síntese muito Muito simples. simples, tá mais perto da charge do que do... É. Porque isso aqui me parece um documentário, né? Sim. Eu vou aprender alguma coisa vendo essas 2 horinhas. Ou vou aprender uma coisa lendo essas 170 páginas. Eu fui nessa direção até, sabe? Teve um momento, até na produção do Grande Acordo, que eu precisei realmente estudar, porque realmente eu precisava sintetizar aquilo, né? Até foi o momento que eu te procurei para você me ajudar, tudo. E realmente precisava reorganizar aquilo. E em um momento eu falei assim, não, cara, eu vou estudar um pouco sobre documentário. E aí comecei a ver as escolas de documentário, documentário realidade, alguns dos principais documentários que haviam, assim, como os documentários tinham um comprometimento de um jeito ou de outro de apresentar os fatos. E aí até, assim, eu me senti um pouco mais confortável com essa coisa assim, acho que o meu é mais documentário, assim, sabe? Que é isso que você acabou de falar. Mas também eu acho que tem um flerte, assim, com o jornalismo literário, né? Claro. Porque o jornalismo literário também tem um pouco desse micro, né? Bem pequenininho, Que é assim. a personagem. Exatamente, é. E tem essa grande história que está acontecendo ali, e uma grande história que se amarra a história com H maiúsculo, assim, sabe? Tô pensando aqui também no Hiroshima, né? Que é que são, se eu não me engano, 5 ou 7 histórias de pessoas que estavam no momento da bomba. E acho que são 7 histórias que as pessoas estavam no momento que cai a bomba em Hiroshima, e aí ele entrevista essas 7 pessoas e elas contam o que elas sentiram. O que estava acontecendo com elas, assim, sabe? Tem uma que fala assim, pô, eu achei que era um terremoto, mas meu corpo ele se levantou, foi projetado contra a parede, eu caí. Na hora que eu me levantei, eu achei que a minha casa tinha sido demolida. Quando eu saí da casa, eu vi que todas as casas do bairro estavam demolidas, assim. Então é uma coisa muito pequena que te conecta a Hiroshima, que te conecta à Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E o autor, ele tinha ido de barco pro Japão. E ele estava lendo um livro, e nesse livro contava uma história do Peru, se não me engano, tinha tido um terremoto lá, e a partir de 7 pontos de vista. E aí ele se apropria daquela ideia que é super normal. Você já leu o Queijo e os Vermes? Do Carlo Ginzburg? Cara, eu acho que foi você que me sugeriu bem minha isso. carinha de falar isso, né? Eu tenho esse livro, e sim, cara, pra ser bem honesto, eu li o prefácio, que já é longo e é bem denso. Muito legal, né? Sim, sim. O cara pega o Verrocchio lá, Verrocchio? Ah, não vou lembrar o nome. Não é Verrocchio. Verrocchio é o cara que era o chefe do Leonardo da Vinci. Menocchio. Ele pega o Menocchio, que é um cara que afia a faca, e a partir da história dele, ele reconstrói a história da Itália. Sim, isso é maravilhoso. Período, né? Não era bem Itália na época, mas... Pô, é sensacional, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tava junto quando eu comprei, na Itiban, cara. Agora você falando, olha que engraçado. É bem a minha cara. Ó, cara, compre isso que vai te ajudar. E era daqueles por causa que a gente tava perto daquele expositor pequenininho de livro de bolso. Isso, que é da Companhia das Letras de Bolso. Isso, você sacou assim e falou, cara, dá uma olhada nisso aqui, assim, cara. Não, e realmente, cara, é interessante. É louco isso, assim, né? Tudo bem, eu sei que tem uma discussão super... profunda sobre essa micro-história e tudo mais, e como tratá-las, assim. História em migalhas. Assim, em migalhas, mas tem a ver com a micro-história ou não? Sim. Ah, tá. A partir da história em migalhas, deram um nome melhor. Fica parecendo que é um resto de história, né? Migalhas, não, acho né? melhor não, né? Vamos usar outra coisa.
Tá, e uma última coisa, porque a gente tem mais 8 minutinhos só. Sim. Você tá trabalhando com animação agora. Isso, cara. Pô, a gente tem que abordar isso, que a animação é muito legal. Cara, pô... Eu gosto de desenhar, né, cara? Assim, então, vou dando um jeito de desenhar. Bom, tem a ver também com o fim dos impressos e a minha impossibilidade de lidar com isso, profissionalmente, né? E aí essa abertura para animação. Hoje eu trabalho num estúdio, é um estúdio de motion design e animação, que chama 647, é um estúdio de Toronto. Você trabalha lá pro Trabalho para Canadá. eles lá pro Canadá, isso. E tô tentando também agora porque é o seguinte, esse trabalho é um trabalho meio masoquista de quadrinhos, né? Aí eu fui para um outro que é mais masoquista ainda, que é a animação. Eu falei, não satisfeito com as dores nas costas, agora eu vou ter dor no corpo inteiro. Claro. E aí eu tenho intenção de voltar a produzir de maneira autoral, só que eu não dou conta de fazer com quadrinhos e trabalhar com animação, assim, então... Mas a animação como que funciona? Você faz o quê? Cara, assim, na verdade, assim, como eu sou dessa parte da ilustração, do desenho, então, assim, eu faço ou a animação frame a frame, que aí é eu desenhar 12 a 24 poses por segundo, assim, né? Isso é uma coisa, mas eu também faço style frames, assim, desenho as poses principais, faço concept art, que é pensar nas cores, nos cenários, nos personagens, esse tipo de coisa, assim. Eu acabo fazendo esse tipo de trabalho e é o tipo de trabalho que hoje eu vivo disso, assim, sabe? Pô, fazer concept art deve ser muito legal, cara. Cara, é muito legal, cara. Você ficar imaginando o que vai ser a parada e tal. E é legal visitar outros concepts também, assim, sabe? Ver as possibilidades, ver que as escolhas não são escolhas aleatórias, sabe? Tipo, as formas pontudas de um cenário tem a ver com a intenção daquele cenário. Isso é muito legal. E agora eu pretendo trazer a parte autoral também, assim, né? Pra animação, que é uma coisa que eu ainda não fiz. Não fiz nada exatamente autoral. Porque é difícil, né? Sim. Porque a animação porque um papel, querendo ou não, é muito mais fácil, né? O quadrinho ele acaba sendo uma coisa assim, eu falo que é o primo pobre do cinema, porque você meio que sozinho filma, faz tudo, assim, né? E a animação já precisa de profissionais, outros profissionais juntos e tudo mais. E recurso, né? Assim, porque, lógico. Porque você vai também tomar o tempo de muitas pessoas durante muito tempo, assim, para produzir algo. Aí você tem que pagar essas pessoas. As pessoas precisam comer, tem umas pessoas que têm esse hábito, assim, sabe? Tomar 3 banho refeições quente. ao dia, São pequenos luxos do prazer cotidiano. E aí, assim, então é importante ter recurso. É claro que no Brasil tem os editais e tudo mais. Mas eu tô indo mais para esse caminho, assim. Inclusive, assim, o próprio Utopia, essa linha que tem no Utopia, ela é uma linha do desenho gestual que já tem a ver com a animação, assim, porque a animação... Porque se você for fazer as coisas muito blocadinha na animação, fica ruim, fica muito durinho, assim, sabe? Então você tem que ter uma coisa meio que, sabe, entre o rígido e o solto, assim. Então essa linha gestual tem a ver com isso, assim, sabe? Agora teve a Bienal, fico morrendo de vontade de fazer outro quadrinho, eu saí de lá pensando, cara, não, vou fazer outro quadrinho. Vou fazer. Exatamente. Agora, mas assim, pra respirar e pra conseguir ter uma vida social mais minimamente ou menos decente, exatamente. Criar a sua filha. Exatamente. Poder... E assim, putz, aqui tá estourando o nosso tempo, mas assim, pra você, vale a pena trabalhar com a animação do ponto de vista da realização pessoal? De curtir fazer o negócio? Cara, vale muito, assim, cara, na real. Assim, toda vez que eu estou desenhando, hoje, antes de vir pra cá, eu tava desenhando um storyboard pra um comercial, assim, sabe? Assim, a sensação de desenhar, assim, tem um encontro ali que foi uma coisa que eu fui descobrir em análise, assim, sabe? Que é a ideia do brincar sério, sabe? Eu lembro que quando na faculdade, assim, com os amigos, eu falei assim, cara, a gente faz as coisas que nem uma brincadeira, mas que nem as crianças brincam. E quando as crianças brincam, elas não brincam assim, isso aqui é na brincadeira. Elas falam assim, vamos brincar. Isso é sério. E aquilo é muito sério, é muito respeitoso. Pô, você não está brincando direito, sabe? Tem uma... Mas ao mesmo tempo é uma brincadeira, sabe? Assim, as consequências daquilo são de brincar, né? Tem uma risada, tem uma leveza naquilo, assim. O meu processo com... o fechamento da Gazeta, assim, do impresso da Gazeta, essa minha busca por um novo trabalho, vou tentar ser bem rápido, me gerou muita angústia e me gerou uma coisa assim, será que eu vou conseguir fazer isso aqui, sabe? E aí eu me encontrei nisso de tipo, cara,
acho que se eu trouxer essa brincadeira séria para aquilo que eu faço, acho que eu vou voltar a me sentir bem com isso, assim. Então, toda vez que eu estou desenhando, eu estou brincando de maneira séria. Seja desenhando uns quadrinhos, uma animação. Se você quiser entender isso melhor, tem no livro Homo Ludens, É mesmo? do Johan Huizinga. Você pega só a introdução que ele explica isso. Ele fala que um jogo, mesmo para uma criança, para um adulto, não importa, um jogo você tem que se divertir, mas você tem que aceitar as regras. Ah, que legal. Que daí ele fala, por exemplo, um jogo de futebol não é um jogo, do ponto de vista dele, porque as pessoas estão lá, é um emprego, é um trabalho, ele tem que ir lá mesmo que ele não queira. Sim. Já um jogo de criança, não. A criança quer brincar, ela quer se divertir, mas tem que seguir a regra. Mas assim, eu concordo plenamente, mas há assim também, por exemplo, assim, há uma desumanização do trabalho. Acho que o trabalho não precisa ser desumano, sabe? Claro. Acho que há uma tendência, talvez pelo modelo que a gente escolheu viver, o modelo econômico, de desumanizar o trabalho, sabe? Acho que quando ele vai perdendo a humanidade, ele vai perdendo a sua característica de brincar, sabe? Isso. Porque eu acho que o processo da troca é sempre... Eu lembro assim, a Cecília, quando ela era muito pequenininha, eu me lembro que ela estava começando a formular as pequenas coisas, assim. Uma vez eu peguei um negocinho assim, uma pecinha de brincar, peguei uma segunda, bati e dei para ela, assim. Aí ela pegou aquela pecinha, pegou uma outra pecinha, bateu e me devolveu, assim, sabe? Eu falei assim, olha, aqui é a cultura, aqui é o trabalho, aqui é a brincadeira. Eu acho que a forma como a gente escolheu de viver a vida acabou separando essas coisas que acabou havendo esse adoecimento. O que eu tento fazer com a animação, com o meu trabalho, o que eu tento fazer com o meu trabalho autoral, é reconectar essa... Como é que chama? Eu gosto do termo do Da Vinci, o homem... Vitruviano, né? Que é assim, que pode tudo e aquilo que ele quiser. Assim, eu acho que todos nós precisamos resgatar, essa até é uma mensagem da Raquel, o homem vitruviano, né? Assim, de que pode-se ter de tudo a todos. Acho que hoje em dia a coisa assim, não, se você tem que se matar para ter alguma dignidade. Não é isso, né, cara? Já tivemos modelos melhores para a vida. Então, bicho, infelizmente a gente tem que acabar, Vamos cara. acabar. Mas assim, agradeço muito a presença. Você quer deixar seus contatos para alguma coisa assim? A sua câmera é aquela ali, ó. Pode falar os contatos e daí a gente encerra. Não, bom, me procurem no Instagram, Robson Vilauba. É isso, acho que não Tá tenho bom. muito, não. Então tá. Então, de novo, obrigado, cara. Foi bem bacana. Agradeço. E é isso aí. Semana que vem eu volto aqui com outra pessoa legal, bacana, divertida, para falar sobre educação, tecnologias e tudo mais isso que permeia aí a nossa vida. Até mais.